Pra quem tem fé, pra quem tem fé, pra quem tem... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou super animada aqui porque a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é os agentes transformadores do relevo, tá? A gente estudou nas nossas aulas anteriores sobre, por exemplo, como é que surgiu aí o sistema solar, como é que surgiu o Sol, a Terra e os outros planetas desse sistema que a gente está inserido. E nós também falamos nas aulas anteriores sobre a estrutura da Terra, quais são as camadas, hein? Tu lembra ainda quais são as camadas que compõem a nossa Terra, o nosso planeta? E aí? Pois é, agora a gente vai falar sobre planeta Terra, relevo, o relevo que tem, ou melhor, os relevos que tem, que possuem aqui, que estão no nosso planeta Terra. Mas para você me acompanhar, a primeira coisa que tem que fazer é pegar seu caderno. Se tu não pegou ainda, meu amigo, minha amiga, por favor, pegue seu caderno, tá? Pega o seu livro 2 de Geografia, abre na página 207, a gente vai iniciar agora o módulo 6, tá bom? Turma do 6º ano, que saudade de vocês. Meus queridos, relevo, tá? Primeira coisa pra gente iniciar aqui. Relevo é a superfície da Terra, tá? De forma bem simples e objetiva, relevo é a superfície da Terra. É onde, por exemplo, a nossa casa foi construída, tá? Nossa casa foi construída em cima de uma base. Essa base é um relevo, é uma superfície terrestre, tá? Nossa escola, por exemplo, ela foi construída em cima de uma base. Só que o relevo, ele pode ser demonstrado, né? Ele pode aparecer de diversas formas no nosso planeta. Ele pode aparecer através de planícies, de depressões, de montanhas, tá? Ele pode aparecer através de planaltos. Enfim, isso é conteúdo para a próxima aula. Mas o que nos permite ter esses tipos de relevo? Agentes transformadores de relevo. Que são dois, tá, pessoal? Existem dois tipos de agentes transformadores. Os endógenos e os exógenos. Calma aí, professor, existem dois tipos de agentes transformadores de relevo, endógenos, exógenos. Repete comigo, endógenos, exógenos. Endo é de interno, exo é de externo. Então lembra assim, ó. Endógenos, agentes transformadores de relevo, são o tectonismo, vulcanismo e terremotos. São esses os três tipos de agentes transformadores do relevo endógenos, internos, ou seja, tem origem no interior da Terra. Ficou claro aqui? Endógenos, internos, tem origem no interior da Terra, é o tectonismo, é o vulcanismo, são os terremotos, eles modificam o nosso relevo, pessoal. Já pensou duas placas se chocando? Claro que vai modificar a superfície da Terra, né? Talvez uma fique mais baixa, outra fique mais alta ali. Claro, pode haver também aí uma superfície mais plana. Então, eles modificam o relevo, ok? Esses são aí o primeiro tipo de agente transformador do relevo. Agora vamos para o segundo tipo. Vou até colocar aqui, ó, primeiro, e agora eu vou colocar aqui, ó, segundo, para você não se perder e anotar no seu caderno. O segundo é os exógenos, exo, de sair, tá? Então lembra, de externo, exo, tá? De externo, agentes que atuam sobre a superfície da Terra. Calma. Os endógenos atuam no interior da Terra. Os exógenos atuam sobre a superfície da Terra. Ah, tá. Ficou claro agora para você, né? Existem dois tipos, endo e exógeno. Endo é no interior, exógeno é exterior. Esses agentes exógenos, tá? Eles são, por exemplo, água, ok? Vento. E os seres vivos, principalmente o ser humano. Sim, nós modificamos o relevo. Sabe, quando a gente, por exemplo, corta uma árvore, a gente está modificando não só uma paisagem, mas pode estar também modificando o relevo. Quando a gente, por exemplo, faz escavações, tá? Para procurar, por exemplo, algum tipo de minério. A gente também está modificando esse relevo, a gente também está provocando uma alteração nesse ambiente e nessa paisagem. Então, nós seres vivos, principalmente, modificamos, tá? Como agentes exógenos, modificamos aí a superfície da Terra, tá? Esse relevo
Então a água, por exemplo, quando ela cai, ela sai lavando, levando minerais, levando partículas, tá? O vento ajuda também essas partículas serem transportadas de um lugar para outro, tá? Pequenas partículas, por exemplo. E o que acontece? Toda essa transformação que nós provocamos, seres vivos, tá? E os seres vivos, não só os seres humanos, mas os animais também são agentes exógenos. O vento, a água, o sol com o seu calor, provocando altas temperaturas, tá ok? Isso aqui, pessoal, provoca uma coisa que nós temos que entender, que os agentes externos modelam, modificam, alteram o relevo, tá? Os agentes externos, água, vento, seres vivos, eles modelam o relevo. Por quê? Porque muitas das vezes eles provocam uma coisinha chamada erosão. Tia do céu, que é erosão? A senhora já estava falando sobre uma coisa, agora está falando, calma, pequeno e pequena. Erosão nada mais é do que o desgaste da superfície. Quantas vezes tu tá andando nas ruas de Itz, tá? Nas ruas de Imperatriz de Maranhão, e de repente você se depara com uma cratera gigantesca na beira da estrada ou até mesmo no meio. Quando chove muito aqui em Imperatriz, por exemplo, é comum a gente ver esses vários buracos inclusive gigantescos. Aquilo ali é um resultado de erosão. Por quê? Porque aquela água caiu, não foi absorvida pelo solo, não infiltrou no solo, ficou na parte de cima e desgastou. A terra não conseguiu e ela vai o quê? Ela vai se abrindo, né? A gente tem isso aí, chama de erosão, tá? É o desgaste da superfície. Esse desgaste pode ser provocado pelos seres humanos, mas também pode ser provocado pela água, pelo vento ou pelo aquecimento do nosso planeta. Meus queridos, essa erosão aqui, através desse processo, depois que acontece a erosão, pode ser grande ou pode ser pequena, essa erosão, ela permite o quê? Ela permite que haja um desgaste, como eu falei aqui, ó, desgaste da superfície, essa é a primeira característica. Depois de desgastado esse solo, essa superfície, nós temos o transporte. Tia, como assim o transporte? O transporte pela água, quando a água vem e leva partículas desse solo desgastado. Ou pelo vento, tá ok? Que transporta essa partícula desgastada com a erosão. Depois desse transporte, nós temos a deposição, que é o terceiro passo. Como assim deposição? Bom, essa partícula, esse elemento de solo que foi desgastado, que foi tirado de uma região, transportado pelo vento ou pela água para outro, ele é depositado em outro local. Então, é como se você pegasse aqui, tá ok? Desgastasse, tá? É dessa forma, desgasta o solo. O que que desgasta? Seres vivos, o vento, a água, tá? Desgasta o solo. Sobram partículas que, digamos que vocês estão aí olhando para uma superfície, para um solo específico. No quintal, por exemplo, se tiver alguma parte aí, vocês podem observar o que? Se quebra, tá? Essa parte do solo que vocês estão analisando, se quebra em partículas. O vento, se ele for determinadamente considerado, tá? Considerável, melhor dizendo, ele pode transportar pequenas partículas desse solo. A água, se vem também, ela lava e leva também pedaços desse solo que se desintegraram com o desgaste. Se eu transportei, ele vai parar em algum lugar. Aí a gente chama essa terceira fase de deposição. Toda essa transformação provocada pelos seres vivos, vento, água, provocada pela erosão, aqui relacionada tudo aos agentes exógenos, a gente chama de intemperismo. Intemperismo nada mais é do que o processo que causa modificações físicas e químicas, tá, nesse relevo. Eu sei que são bastante conceitos, mas é bem simples de entender. Vou resumir agora para ficar claro. Ó, existem agentes transformadores de relevo, são eles endógenos e exógenos. Endos são agentes interior, tá?
no interior da Terra, que tem origem no interior da Terra, como por exemplo os terremotos, abalos sísmicos, né? Vulcanismo, tectonismo, que é o movimento aí das placas tectônicas. E existem também os agentes transformadores de relevo exógenos, que são aqueles agentes que atuam sobre a superfície da Terra. Queremos exemplos? Água, vento, seres vivos. Seres vivos, tanto os animais como também nós, seres humanos, tá? Por que não? E aqui, principalmente nós, seres humanos. Ok, entendido isso aqui, nós podemos entender que os agentes externos, eles modelam o relevo, provocando erosão. Erosão são aqueles, por exemplo, buracos, né? Desintegração, desgaste da superfície terrestre, tá? Como você pode ver nas ruas da tua cidade, por exemplo. Tá ok? Depois que temos essa erosão, que é o desgaste, nós percebemos que esses agentes externos, água e vento, por exemplo, eles provocam o transporte dessas partículas desgastadas do relevo. Esse transporte é depositado em algum lugar, formando novas configurações do nosso relevo. E esse processo aqui tem uma coisa chamada intemperismo, que nada mais é do que essas modificações físicas e químicas aliadas ao vento, à água e à temperatura. Tudo misturando ali. Seres vivos, água, vento, sol, todo esse processo que modifica o nosso relevo, que altera ele, nós chamamos de intemperismo. Ficou claro? Eu espero que sim. Nos acompanhe sempre na Agenda Edu e até mais, guerreiros!